A Universidade do Porto está a investigar a possibilidade de usar células staminais para tratar a calvície. Uma parceria com uma clínica especializada em microtransplante capilar. Os cientistas querem contribuir com soluções que tornem os tratamentos mais eficazes. Chega em silêncio como uma fatalidade. No princípio nem se dá por ela, mas quando a queda de cabelo deixa marcas visíveis ao espelho, a fotografia do antes e depois não engana. Para quem se recusa a ficar refém da calvície, a solução pode ser um transplante. As unidades foliculares do que nós chamamos a zona da dor, que vai da orelha a orelha, na zona posterior, na zona de trás do cabelo, não é sensível à queda. E é essa mais-valia que nós vamos buscar. O que nós fazemos é pegamos nos folículos daqui, unidades foliculares uma a uma, e vamos reimplantar na zona receptora e vai ser cabelo que nunca mais vai cair. A primeira impressão foi um bocado violenta, porque eu nunca tinha rapado cabelo, mas gostei de ver. Mas também acho graça agora este crescimento, porque isto parece salsa, cresce assim de dia a dia. Nesta clínica, todo o processo é manual. Num dia podem ser transplantados cerca de 8.000 cabelos. O problema é que esta técnica não se aplica a pessoas com áreas de doras reduzidas. Para essas, a esperança está na parceria estabelecida com o I3S. A ideia é criar, em laboratório, unidades foliculares capazes de produzir cabelo. Temos que conseguir fazer uma reprogramação de células estaminais que existem nos folículos destes pacientes, criar-lhes um ambiente apropriado, conseguir manter a estaminalidade dessas células para que de facto elas sintam que estão no seu ambiente natural, não é? E que possa daí surgir o novo folículo. Os investigadores estão a testar biomateriais que possam ser usados como suporte para semear células estaminais. A bioimpressora, numa primeira fase, vai nos permitir testar várias formulações do biomaterial em conjugação com as células, de maneira a que nós consigamos chegar a uma combinação ideal entre células e biomaterial para que consigam reproduzir o microambiente que tem no folículo e na papila dérmica. A expectativa é que a ciência consiga identificar e replicar os mecanismos usados pelo organismo para produzir cabelo. Se nós conseguirmos até criar um órgão que vai imitar a unidade folicular e vai produzir cabelo, podemos, no futuro, dizer que o transplante capilar é para toda a gente, sem exceção. A meta está traçada, mas até lá chegar, a investigação tem ainda um longo caminho pela frente.